Glória a Deus, queridos. Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite, né? Hoje quero trazer mais uma palavra assim de ensino, né? De ensino. Porque nós cremos no poder da palavra de Deus. A palavra em si, ela tem poder. Amém, querido? E eu quero trazer uma palavra de fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O apóstolo Paulo disse: a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O justo vive da fé. Amém, querido? Eu quero compartilhar uma palavra, um ensino para você sobre fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em dois textos. O primeiro texto é no Evangelho de João, no capítulo 1, né? Quero dar um título para essa ministração: a fé como substância. Amém? A fé como substância. E a fé como semente. Amém? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do 1 ao 3, está escrito. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia aí, pegue o seu celular, leia comigo, em nome de Jesus. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Esse é o princípio do Evangelho de João, que fala da obra redentora de Cristo, né? E esse texto, né, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade, a Bíblia é a verdade. Em João 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo em seguida diz: a minha palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, amém, querido? A palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós lemos a Bíblia, não podemos ler a Bíblia simplesmente como um livro filosófico, como um livro, como qualquer outro livro, não. Ele é um livro sagrado, que contém verdades absolutas, verdades espirituais. Amém? Contém verdades espirituais. E nesse texto ele diz: no princípio era o Verbo. A tradução original para esse verbo é palavra. Nós poderíamos até dizer assim no original seria: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem ele, ele quem? A palavra. Nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra que se fez carne. É a palavra encarnada. A palavra e Jesus são um. São um. A palavra de Deus, não é qualquer palavra. A palavra de Deus e Jesus são um. Jesus é o Verbo, é a palavra que se fez carne. É a palavra que tomou forma humana. Amém? E o que diz? Que todas as coisas, que a palavra estava com Deus, que a palavra era Deus, que a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Amém?
A palavra de Deus, ela tem o poder criativo. Ela é criadora. A palavra de Deus é criadora e a palavra de Deus é Cristo. Jesus e a sua palavra são um. Lá em Colossenses 1, capítulo 3, se eu não me engano, falando a respeito de Jesus, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. E por ele e por meio dele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, visíveis ou invisíveis. Essa palavra criou os átomos, essa palavra criou as moléculas, essa palavra criou os átomos, essa palavra criou as partículas subatômicas, o núcleo, o nêutron, os nêutrons, os prótons. Essa palavra criou as cordas, essa palavra criou tudo que existe. Amém, queridos? A palavra tem o poder criador. Isso é uma revelação tremenda. Amém? Depois eu vou detalhar esses textos melhor, mas eu quero ler outro texto para você, quero convidar você para ler outro texto comigo, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Lá diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele está dizendo, a fé é o firme fundamento, a fé é a essência, a fé é a substância de todas as coisas, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele diz, porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, as realidades físicas foram criadas pela palavra de Deus. Olha, unir a fé e a palavra de Deus. A fé e a palavra de Deus criaram os mundos, as realidades físicas. Os mundos, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. O visível que a gente toca não foi feito do que se vê. Na origem disso aqui tem coisas invisíveis. Os átomos, as partículas subatômicas e o mundo infinitamente pequeno. Que maravilha, né? A gente vê ciência na palavra de Deus. A gente vê aqui o escritor de Hebreus dizendo, olha, antes da descoberta do átomo, antes da descoberta das partículas subatômicas, a Bíblia já dizia, olha, isso que vocês veem, as coisas visíveis, são feitas de coisas que vocês não veem, de coisas invisíveis. Não é tremendo saber que a palavra de Deus tem ciência? Então, a fé e a palavra criam realidades. Deus usou a palavra e a fé para criar o mundo. Deus usou a palavra e a fé para criar o mundo. Olha lá, Hebreus 1:3. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, pela fé. E João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem? A palavra. As palavras, elas produzem imagens. As palavras produzem imagem. Palavras criam realidade. Você não está vendo aqui o ambiente, mas se eu começar a falar palavras e dizer, olha, aqui nós temos uma TV, aqui nós temos um rack, tem um chão aqui que está com uma cerâmica tal. Se eu começar a descrever o ambiente, eu vou formar uma imagem.
Você vai formar uma imagem a partir das minhas palavras. As palavras produzem imagens. Amém, queridos? Produz realidades. Então, quando se junta a fé e a palavra, quando se junta as duas coisas, a fé e a palavra, realidades são criadas, circunstâncias são mudadas, problemas são vencidos. Amém, queridos? E a grande pergunta vem, então, como é que eu posso ter fé? Graças a Deus, a Bíblia diz que todos nós já temos uma medida da fé. Você já tem a fé. A Bíblia diz em Romanos que Deus deu uma medida de fé a cada um. Mas para essa fé operar, para essa fé produzir resultados, ela tem que se unir à palavra. A fé e a palavra criam realidades. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, a fé é gerada no nosso coração. A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, os decretos de Deus, as promessas de Deus, mais a fé se estabelece no seu coração. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas também a fé no diabo também vem por ouvir a palavra do diabo. A fé do diabo, eu diria que é a fé negativa. É o medo, é a ansiedade, a depressão. Quanto mais você enche a sua mente de palavras de pânico, de terror, de medo, de destruição, mais essa fé negativa vai se estabelecer no seu coração. Então você tem que decidir se você vai ouvir coisas boas, se você vai ouvir a palavra de Deus ou vai ouvir a palavra do diabo. Se você vai ouvir a palavra de Deus ou vai ouvir a palavra do mundo. Porque a fé vem pelo ouvir. Seja a palavra de Deus, seja a palavra do inimigo. Seja a palavra de vitória, de bênção, seja a palavra de derrota, de fracasso. Amém, queridos? Na nova aliança, a lei que funciona é a lei da fé. Deixa eu ler para você aqui. Romanos 3, 24 e 27. Diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Cristo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo o orgulho, a jactância, a soberba? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei da fé é a lei que vige no Novo Testamento. Crer é o que podemos fazer, realizar para fazer as obras de Deus? Ele diz: a obra de Deus é esta, que creiam em Jesus Cristo e naquele que o enviou. A obra de Deus é a obra da fé. A obra de Deus é crer. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Crer é obedecer. Crer é obedecer.
Em Hebreus capítulo 4, Deus repreende o povo de Israel, porque eles não creram na promessa de Deus que Ele iria lhes entregar a terra dos cananeus. Quando eles viram os gigantes, eles se atemorizaram. E a Bíblia diz que eles pereceram. Toda aquela geração pereceu no deserto. Somente 2 pessoas cruzaram a terra prometida. Somente 2 pessoas. Caleb e Josué. Porque foram os únicos que creram naquele momento. E o escritor de Hebreus diz que eles ficaram fora da terra prometida porque não creram. Não crer é considerado desobediência. Não crer é considerado infidelidade. Não crer é pecado. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, se eu não me engano, Jesus diz assim, que o Espírito Santo viria ao mundo para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. E ele disse do pecado, porque não creio em mim. Para Jesus, uma coisa é pecado, não crer nele. Da justiça, porque eu vou para o Pai, porque a obra de justiça quem fez foi Jesus. A justiça não é nossa, a justiça é de Deus. A justiça já foi feita, querido. A justiça já foi feita. A justiça foi feita. Ele justificou os nossos pecados. A justiça, porque eu vou para o Pai. Porque ele cumpriu a obra. Quando Jesus disse na cruz, teletestai, está consumado, está paga, está quitada a dívida, a justiça de Deus se operou em nós. Não pense que você é justo, não. A tua justiça é a justiça de Deus. Ele pegou a nossa injustiça, colocou sobre Jesus, e pegou a justiça de Jesus e colocou sobre nós. Ele pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus, e pegou a justiça de Jesus e colocou sobre nós. Nós somos justiça de Deus. Por isso que a única lei da nova aliança é a lei da fé. Amém, queridos? A lei da fé. Por isso que quero outro texto compartilhar com você. Romanos 10, 8, 11. Diz assim: mas que diz a palavra? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz, lembre que não é mais a lei das obras, é a lei da fé. A Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O coração é o espírito do homem. Então nós precisamos de duas coisas: a fé no coração e a palavra da fé na nossa boca. Fé no coração e palavra da fé na nossa boca traz salvação. Salvação, sozo no grego, é uma palavra que tem amplo aspecto. Salvação é cura, salvação é libertação, salvação é restauração, salvação é provisão, salvação é tudo de bom que você possa imaginar. Salvação é vida abundante. Salvação é vida dentre os mortos. Salvação. Se essa palavra tiver, se a fé no nosso coração e a palavra tiver na nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é
o que governa, que Jesus Cristo é o Rei, que Ele tem todo o império, todo o domínio, toda a autoridade. Se essa palavra estiver no nosso coração, na nossa boca, seremos salvos, seremos vitoriosos, seremos supridos, seremos abençoados, seremos vitoriosos. A fé, ela funciona no coração. Não basta você ficar repetindo palavras, só repetir palavras. Ela tem que estar, a fé tem que estar no coração. Se com a tua boca confessares e no teu coração crer, a fé funciona no coração. Ouvir a si mesmo, ouvindo a palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus, ela se estabelece no teu coração. Vou trazer algumas frases aqui, algumas frases. Uma, Deus chama as coisas que não existem como se já fosse. Esse é um texto de Romanos. Você crê com o Espírito, confessa com a boca aquilo que ainda não é, de acordo com a promessa de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e Deus traz a existência. Foi assim que Deus chamou a luz à existência. Deus tinha fé e Ele tinha a palavra, e Ele diz: haja luz, e a luz se fez. Deus criou todas as coisas. E Ele deu ao homem o poder criador, criativo. O homem tem um poder criativo. Se você olhar o planeta Terra, você vê a transformação que o homem fez no planeta Terra. Deus deu a lei do domínio. A lei do domínio. Deus deu domínio para nós exercermos autoridade criativa nessa terra. A lei do domínio. É por isso que o homem é o único que tem a palavra. É por isso que o homem é o único ser que domina nesse planeta. Porque Deus nos deu o domínio da palavra. O domínio que temos sobre esse planeta vem da palavra. Deus criou pela palavra. Eles foram criados pela palavra de Deus. Quando nós declaramos a palavra de Deus, nós temos o poder de criar também, querido. Nós temos o poder de criar. Assim como Jesus tinha o poder de criar pela palavra, quando nós declaramos as palavras de Deus, nós temos o poder de criar. Deus criou pela palavra. Foram criados pela palavra. Da mesma maneira, nós criamos pela palavra. Nós criamos pela palavra. Nós criamos pela palavra. Certa vez os discípulos chegaram com Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse, Lucas 17, capítulo 6, ele disse assim: e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, eles aumentam a nossa fé. Há coisas que só podem ser feitas pela fé. A fé é como um grão de mostarda. A fé é uma semente. Romanos 10,17 diz: como vem a fé? Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé é como semente, ela precisa ser plantada. Se a fé é como um grão de mostarda, a nossa fé precisa ser plantada. A semente da fé é plantada com palavras. Você planta a fé com palavras. Você não precisa de fé. Se você nasceu de novo, você já tem fé. Porque Deus diz que Deus deu a cada um a medida do dom da fé. Mas você precisa plantar, semear essa fé. Você precisa semear essa fé. E como você semeia a fé? Plantando com palavras. Lembra que Jesus disse que a palavra de Deus é como uma semente que é lançada em determinados lugares? A palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é semente, querido. Você pega uma semente, você planta, você diz assim: puxa, parece que não vai acontecer nada.
Mas se você deixar ali, semear na terra, ela vai nascer. Sabe qual é a terra fértil? Coração. Semente da fé é plantada com palavras. Nós já temos fé. Não dá para semear a semente sem plantá-la. Não dá para não dá para semear uma semente sem plantar. Tudo aquilo que disser se cumprirá. A amoreira será arrancada e transplantada no mar. Se você liberar a fé e não duvidar no coração, terá tudo que disser, de acordo com a palavra de Deus. O poder está na palavra, amém, querido? Se eu posso ter o que eu disser, por que não dizer o que eu quero ter? Todo vírus que nos tocar será destruído e aniquilado, pois eu tenho a vida de Deus. Se você se agarrar ao que Deus diz e manter a confissão na sua boca, isso vai acabar mudando a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Continue declarando a semente da fé, até que ela se torne visível. A fé é a substância. A fé é a essência de todas as coisas. Quero te convidar a crer nessa palavra, querido. Salmista, no Salmo 119, não lembro qual o versículo, ele diz assim: achei as tuas promessas e para mim foram como despojos. Eu citei na última ministração, despojos. As promessas de Deus são maravilhosas. O apóstolo Pedro diz: Deus já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, através das suas preciosas promessas. Corra para a palavra de Deus. Aproprie-se das promessas de Deus. Creia que o que Deus diz é verdadeiro. Semeie palavra de fé no seu coração, confessando a palavra, declarando a palavra. E os montes se retirarão. A amoreira será arrancada e transplantada no mar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Eu e você só precisamos de uma coisa: crer na palavra de Deus. Amém, querido? Quero te convidar a crer, quero te convidar a declarar. Quero orar com você nessa noite, rapidamente, não se prolongar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra que é viva, eficaz, que não volta vazia, que faz o que lhe apraz, que prospera naquilo para qual foi designado. Ensina-nos a crer na tua palavra, Senhor. Ela é como uma semente que cai na terra. O escritor de Isaías diz, Isaías diz que a palavra de Deus é como o orvalho que cai na terra, como a semente que cai na terra e não volta até produzir o seu fruto. Ensina-nos a crer na tua palavra, a crer nas tuas promessas, a confiar em ti, Senhor, a nos apropriar de cada uma dessas promessas grandiosas, maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque somos filhos de Deus, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor, porque tu estás fazendo agora infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Obrigado, Senhor, porque nem a morte pode nos vencer, Senhor, porque a tua palavra diz que se esse nosso tabernáculo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas, um edifício. Se essa nossa barraca terrena se desfizer, temos um edifício. O Senhor já venceu a morte, Senhor. Muitas pessoas vivem ainda pensando que a morte é uma derrota. Não existe derrota para nós, nem na morte, porque o Senhor já venceu a morte.
Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê nele, não morre mais. Já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Tem a vida de Deus. Ensina-nos a crer na tua palavra. A descansar em ti, a ter paz em ti. Senhor, se tu disse, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não tenho mais motivo para andar preocupado, Senhor. Se tu disse para mim, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor. Eu tenho que somente crer. Confiar em ti, pegar na tua mão. Tocar em ti, Senhor. Meu Senhor Jesus. Nessa noite. Visita, Senhor. Todo o coração aflito, angustiado. Que ele seja tocado com a tua paz. Que nós nos levantemos, Senhor, com o poder da palavra de Deus na nossa boca. Foi assim que o Senhor venceu o diabo, com a palavra. O diabo dizia algo, o Senhor dizia a palavra. O diabo dizia outra coisa, o Senhor dizia a palavra. A espada do Espírito. A palavra da fé. Quero te convidar a declarar a palavra da fé. Ela não está no céu, ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Declara nessa noite palavra da fé sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua finança, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Palavra da fé. A palavra está na tua boca, no teu coração. Declaramos a palavra da fé. Declaramos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Declaramos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Declaramos que vivemos da fé, que a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Declaramos que a nossa mais leve e momentânea tribulação hoje está trazendo um peso de glória acima de toda comparação sobre nós, sobre as nossas vidas. Declaramos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Declaramos que tu és o Senhor que nos sara, que perdoa as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, que da cova redime a nossa vida, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que nos faz descansar em pastos verdejantes, que leva-nos para junto das águas tranquilas. Declaramos que somos perdoados, justificados, livres da condenação eternamente. Declaramos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Declaramos que a nossa descendência será abençoada. Declaramos que aquele que começou a boa obra em nós é de completá-la até o dia de Cristo. Declaramos que aquele que cuida de nós, desde o nosso nascimento, nos carregará, nos levará e nos salvará. Declaramos que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar puros diante da sua glória. Em nome de Jesus. Declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.